durante o tempo de vários homens ali que estavam reinando em Israel. E o que aconteceu então, que é o desfecho ali da história de Israel, e é a tragédia maior que a gente fala quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar do povo de Deus. O que aconteceu que Daniel profetiza tanto e fala sobre isso, e outros profetas também falam? O que aconteceu com Israel? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul. O que aconteceu com eles no final das contas, depois que Deus tentou avisá-los? Eles foram exilados. E o exílio foi uma ação do diabo ou de Deus? Oi, Elis. Oi. A gente pode trocar a palavra exilado por corrigido? Pode, desde o momento em que a gente então entenda o que Deus estava fazendo, né, pastor? É isso mesmo. A gente pode trocar a palavra a partir do momento então que a gente entender esse cenário que eu estou montando aqui com vocês. Obrigada, pastor Toninho. Corrigidos. Mas a palavra na Bíblia é exilados, não é isso? Eles foram exilados, levados cativos, levados escravos para uma outra terra. Mas, de novo, eu volto à pergunta, porque eu queria que alguém me respondesse. Esse exílio foi a mão de Deus ou foi o diabo que fez o povo de Israel ser levado? A mão de Deus. A mão de Deus. Então, opa, que legal. Vamos lá, vamos entender isso então. Eu começo a ficar bem empolgada com essa história. Então, Deus leva o povo, tenta levar o povo, e leva, na verdade, para uma terra prometida, dá a lei para eles obedecerem, mas eles não obedecem. Aí Deus começa a levantar profetas, homens cheios da presença dele, cheio dele, para falar com esse povo que estava desobedecendo, para que eles se arrependessem, voltassem a adoração somente ao Senhor, que eles voltassem a obedecer a lei de Deus, mas eles não obedecem, decidem andar em pecado, e mesmo sendo essa nação escolhida, e então o final disso, decretado pelo próprio Deus, foi Deus quem permitiu e que quis que isso acontecesse. Então, esse povo é levado exilado. E aí vamos usar a palavra do pastor Toninho, então. Esse povo passa a ser corrigido por Deus, ok? É isso que acontece. Então, quando o povo é levado cativo, primeiro o reino do norte pela Síria, depois o reino do sul pela Babilônia, e também o reino do norte também pela Babilônia, porque a Babilônia também venceu os assírios. Então todo esse povo de Deus, os judeus de todas as 12 tribos, são levadas para várias nações ao redor do território deles ali, pelos babilônios, porque o território babilônico era muito grande, já era bem extenso. A Babilônia era o maior império naquele momento, e eles então são levados escravos, exilados para essas nações aí do Império Babilônico. E na verdade eles estavam sendo corrigidos por Deus. Já fiz essa pergunta aqui na aula para vocês e vou fazer de novo. Segundo todos os relatos que nós lemos lá de Daniel ou de outras passagens, se o povo de Deus, se essas pessoas que tinham sido levados exilados, eles orassem a Deus no primeiro ano do exílio, no segundo ano do exílio, se eles começassem a orar pedindo para Deus misericórdia, Deus os traria de volta naquele momento para a terra de Canaã? Acredito que não. Eles precisariam ser exortados. Tá, então Deus traria ou não? O pastor Toninho falou que não. Mais alguém? Eu também acho que não. Não. Por que eles não seriam ouvidos nos primeiros anos do exílio? O que me dá a entender que eles não seriam ouvidos por Deus para ser devolvidos à sua terra? Porque existia uma palavra, um decreto de Deus, dizendo que o exílio duraria quanto tempo? Porque não se arrependeram? Sim, porque eles não se arrependeram, já existia um decreto, né? Antes deles... Quantos anos, Ju? 70 anos. Então, o povo foi avisado. Quando a gente... Eu vou só voltar um pouquinho para vocês entenderem isso. Olha só, pensa junto comigo. Quando a gente pensa
nesses avisos de Deus para a nação de Israel, a gente tem a impressão que Deus levantou alguém e que essa pessoa pregou e buscou esse arrependimento durante 5 anos, 10 anos. A gente pensa num tempo assim, né? Parece um tempo bem curto, mas o tempo em que Deus teve misericórdia desse povo e tentou avisá-los para que eles se arrependessem passa de 400 anos, de 500 anos. Então foram várias gerações de reis que foram se levantando em Israel e em Jerusalém e que eles iam se desviando de Deus e Deus levantando profetas para pedir para que eles se arrependessem. E aí parece que a misericórdia de Deus acaba, né? Mas não. Não é que a misericórdia de Deus acaba, é que Deus, quando ele decreta uma palavra, a palavra dele não volta atrás. Então, se eles tivessem se arrependido no tempo oportuno, no tempo que ainda dava tempo, eles com certeza não teriam sido levados exilados. Deus teria livrado eles desse exílio, dessa prisão pelo Império Babilônico, ok? Mas então, voltando, então Deus decreta e fala qual é o tempo e que eles ficariam exilados, então, pela Babilônia, o tempo que eles ficariam longe da sua terra. E esse número é 70 anos. Então, não adiantava ninguém orar, nenhum profeta orar, nenhum homem de Deus orar, nenhuma mulher de Deus orar, para que Deus mudasse de ideia. Porque, na verdade, havia um decreto, um tempo pré-estabelecido por Deus de correção para Israel. E esse tempo era 70 anos. Alguma semelhança com 70 semanas de Daniel? Sim, né? Ok? Porque o número 70 diz respeito a esse tempo de exílio e, ao mesmo tempo, é o mesmo período em que a gente fala sobre as 70 semanas de Daniel. Então, o número 70 está relacionado com esse período de correção, com esse período de tribulação, com esse período de exortação de Deus através de opressão, através desse exílio, através de uma correção de Deus, ok? Tô caminhando com vocês, pra vocês entenderem. Oi, pastor. Vamos trocar aula? Vamos trocar aula. Ah, deu tempo já, né? Fechando e abrindo rapidinho, tá bom? Não percam para não perder o raciocínio aqui. Vou fechar e já vou abrir. Tomar uma aguinha enquanto o pessoal chega. Hoje não dá tempo de ir no banheiro. Vamos que vamos, tem bastante assunto. Quantos tinham na sala, alguém lembra? 19. Opa, então tem 8 ainda que fugiram para ir no banheiro. Um minuto, gente, para ver se o pessoal entra. Falta pouco. Bora lá, galera. Vamos lá, então? O pessoal chegando, eu vou abrindo. Então, onde eu parei? Então, não adiantava nenhum profeta, ninguém orar,
no tempo anterior aos 70 anos, para que Deus livrasse aquele povo do exílio, porque havia um decreto, havia um tempo pré-determinado. E esse tempo pré-determinado tinha a ver justamente com o tempo da correção, com o tempo do alinhamento, com o tempo do entendimento de por que eu estou nesse lugar, para que eu pudesse então me arrepender e me voltar verdadeiramente para o Senhor. Então, o tempo do exílio, ele diz respeito exatamente ao mesmo tempo das 70 semanas de Daniel. Então, o mesmo período que Deus levou o povo para o exílio é o mesmo tempo no sentido de números, no sentido de simbologia do tempo em que Deus então decretou das 70 semanas que correspondem ao tempo do fim, que Daniel profetiza. Então, a gente já começa a entender que o Antigo Testamento, mais uma vez, é sombra das coisas do tempo futuro, do tempo do fim, ou do tempo do cumprimento das profecias. Deus estava mostrando no Antigo Testamento algo que ele então faria também nos últimos dias, no final dos tempos. Então, era uma maneira de Deus nos mostrar que o seu povo estaria em desobediência também, e a maneira de Deus fazer com que muitos se voltassem para ele era justamente nos levar exilados, né? Nos deixar escravos, nos fazer estar fora desse lugar de relacionamento com Deus, de um lugar onde Deus está. Então era essa maneira também de Deus nos trazer para ele de volta. E é isso que acontece. Então não adiantava ninguém orar. Então cumpriu-se os 70 anos e aí então Daniel é levantado nesse momento, depois que passa os 70 anos, e ele entende, lendo a palavra, de que passaram-se agora os 70 anos de exílio. Então Deus cumpriu com o tempo e agora sim ele poderia orar para que Deus então restaurasse a sorte deles e os levasse novamente para a terra de Canaã, para a terra prometida. E é isso que começa a acontecer. Percebem como o tempo vai acontecendo e o próprio Deus ele vai movimentando céus e terra para que a sua palavra se cumpra. Então, lembra que a gente estudando Daniel, a gente viu que quem permite, quem então libera o povo de Deus do exílio, da escravidão, é um servo de Deus que faz isso quando eles estão lá exilados? Não, é o imperador Ciro, né? Um rei, um imperador do Segundo Império. Ele é movido por Deus a então liberar o povo para ser liberto do cativeiro. Ele é movimentado por Deus para dar recursos financeiros para que eles reconstruíssem o templo em Jerusalém. Quando você vai olhar isso em Esdras, em Neemias, você percebe que é o próprio, vamos falar assim, só para a gente entender, é o próprio anticristo, no caso ali na pele de Ciro, que começa a se movimentar, movido pelo próprio Deus, para liberar o povo do exílio, para dar recursos financeiros para a reconstrução do templo e para tudo que Deus queria fazer ali. Então, Deus move homens aqui na terra, sejam eles homens de Deus ou não, para que o seu plano se cumpra. E muitas vezes o ímpio está no meio de tudo isso para abençoar os justos, ok? Então a palavra de Deus ela é cheia desses detalhes, Deus mostrando que quando ele faz, quando ele move, quando o tempo dele se cumpre, ele vai cumprir cada uma das promessas que estão ali descritas. E aí o povo então começa a retornar do exílio e a reconstrução, e fala que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, não é isso que as profecias falam? E tudo isso está dizendo respeito à volta de Jesus, a essa reconstrução então de todas as coisas também. Percebem como o pano de fundo ele está muito parecido com o nosso aqui agora? Percebem que a movimentação de Deus, ela parece ser muito parecida, e ela é muito parecida com o Antigo Testamento?
Novamente, o povo está em pecado e Deus, para resgatar, acaba mandando o seu próprio filho para morrer, para que eu e você tenhamos essa comunhão com Deus e todas as coisas começam a se desenrolar para o tempo do fim, exatamente como lá no Velho Testamento. Então, eu quis pôr esse pano de fundo para vocês entenderem de que o Velho Testamento ele mostra para nós exatamente o que Deus está fazendo aqui no Novo Testamento, inclusive nos últimos dias. Eu coloquei aqui para vocês, então, vamos ler lá Levítico 26 primeiro. Eu queria que você abrisse comigo Levítico 26. Vamos entender um pouquinho disso, segundo o que a palavra está dizendo para nós. Levítico 26. Essa passagem foi, inclusive, uma passagem que a pastora pregou ontem no culto, né? Quem estava ou quem viu online, viu que ela pegou um trecho dessa passagem para ler ontem. Foi muito legal ver que o estudo de hoje ia estar junto com isso. Levítico, capítulo 26. Vocês me permitem ler boa parte desse capítulo? Vocês me permitem para que a gente possa ver isso com os nossos próprios olhos, o que Deus está dizendo aqui na palavra? Eu poderia pegar só trechos para mostrar para vocês, mas eu queria que vocês lessem comigo, porque nada melhor do que a própria palavra, ministrando as nossas vidas, ministrando o nosso espírito a respeito do que Deus está falando. Levítico 26, eu vou ler um trecho até onde a gente sentir que realmente já foi suficiente para a gente entender o que Deus está fazendo. Levítico 26, diz assim, a recompensa da obediência. É isso que está aí na Bíblia de vocês, se não tiver algo parecido, né? Então, Levítico capítulo 26 diz assim: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Deus está pedindo que o seu povo não tenha outros deuses além dele. Ele seja o único Deus e Senhor sobre Israel, sobre o seu povo. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, havia um pedido para a santificação, né? O sábado fala a respeito de se guardar para Deus, de ter esse tempo com Deus, e do santuário também. Versículo 3. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Então, há uma promessa sendo declarada aí sobre Israel. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Isso está falando sobre não haver guerra, né? Não haver domínio sobre nós, não haver nenhum tipo de opressão sobre o povo. Deus estabeleceria paz na terra e eles se deitariam e ninguém os amedrontaria. Dormir e acordar com a segurança de que Deus está cuidando de tudo, não haveriam inimigos. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Olha que prosperidade, gente. Não ia nem acabar a colheita do ano anterior e você já teria que tirar ela dos armazéns para pôr a próxima, porque a colheita já estava chegando de novo. Então, não haveria falta de nada. Versículo 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Olha o que Deus está
falando: estabelecerei a minha habitação. Onde Deus vai habitar? No meio deles. Deus está dizendo: estabelecerei a minha habitação entre vocês, no meio de vocês. Eu vou estar no meio de vocês. E não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Então não haveria mais jugo sobre o povo de Deus, sobre Israel. Agora começa o que eu quero realmente entrar. Então Deus começa primeiro falando sobre a recompensa de se obedecer a Ele, de se estar conectado a Ele em obediência. E agora, a partir do versículo 15, ele faz justamente o contrário. Se eu não obedecer, também vai acontecer alguma coisa. Versículo 14. Mas, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos e rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis, grifa, circula, faz qualquer coisa nessa palavra aí para mim, por favor, queridos. Se a tradução tiver diferente, tenta achar qual é a palavra mais próxima dessa daí e grifa ela. Vou voltar. Versículo 15. E desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, e forem infiéis ao casamento que eu estou fazendo com vocês, e forem infiéis à minha aliança. Deus está casando com o seu povo. Ele é marido desse povo, ok? Então, assim os tratarei. Não sei como está a tradução de vocês, mas o meu versículo 16 está assim: então assim os tratarei. Como que Deus vai tratar o seu povo se eles não obedecerem, se eles não forem fiéis à aliança? Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Quem está falando isso é o diabo que vai fazer? Não? Ah, é Deus, então? Ah, vamos continuar vendo aí o que Deus vai fazer, como que ele vai tratar. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Então é um pavor, é um medo, não tem ninguém correndo atrás da gente e a gente está correndo, né? Versículo 18. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, então ó, Deus fez tudo isso aqui, aí Deus está falando no 18. Se depois disso vocês não me ouvirem, eu os castigarei quantas vezes? Na Bíblia de vocês tem um número 7 aí? Ou tem alguma Bíblia que tem outro número diferente aí? 7? Ah, Apocalipse está cheio de quantos números lá? 7, né? 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, né? Será que tem alguma coisa a ver com Levítico 26? Vamos ver mais um pouco. Então, 18. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão seu fruto, porque a terra não lhe dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei quantas vezes?
7, apareceu 7. outro 7. Então já não bastava um 7, agora apareceu outro. Então vamos lá, 21. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, então tudo que Deus está fazendo aqui é uma maneira de trazer o seu povo para ele. Parece até engraçado, né? Mas a correção de Deus, a maneira de Deus corrigir, ela parece cruel, ela parece ruim, mas a palavra está dizendo que isso tudo está acontecendo comigo e com você por causa dos nossos pecados, ok? Então a vontade de Deus é trazer tudo isso que nós estamos lendo aqui? Não, mas é por causa dos meus pecados, por causa da minha rebeldia, por causa da minha obstinação, por causa da minha falta de obediência à palavra de Deus, é que tudo isso está acontecendo. Vejamos lá, versículo 23. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Mais uma vez o 7 aparece, já é a terceira vez. Se vocês quiserem, inclusive, grifar aí os 7 que apareceram, como eu fiz aqui na minha Bíblia, para vocês entenderem. O primeiro 7 está lá no 18, o segundo 7 está no 21, e agora o terceiro 7 está no 23. Versículo 24, quer dizer, perdão, o último 7. 25. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues às mãos inimigas. Quando eu cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Então as mulheres vão ter que pesar o pão para distribuir. Vai ser uma quantidade reduzida. Se alguém já está ligando com o que a gente leu lá em Apocalipse 6, vocês já vão entender. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Versículo 27. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês e eu mesmo os castigarei. Quantas vezes? 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras. Despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. 31. Deixarei as cidades de vocês em ruínas e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada, as cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim, vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará.
Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas, versículo 40, mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas, por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Amém? Me perdoem pela leitura grande, mas eu precisava mostrar para vocês, dentro da palavra, o que Deus está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus. Então, quando Deus coloca essa passagem no início do Pentateuco, no início da Torá, justamente mostrando para o povo de Israel o que é que ele estava começando a fazer com eles, ele já havia libertado eles do Egito, eles já não eram mais escravos de Faraó, que é o diabo, que tipifica o diabo. Eles já estavam caminhando para uma terra onde mana leite e mel, onde haveria todo o descanso necessário para eles, onde a gente viu que tudo ia ser muito próspero, tudo ia ser muito perfeito. Deus restauraria a comunhão com eles, porque a palavra de Deus diz que eu estabeleceria a minha habitação entre vocês. Deus estaria no meio deles todo o tempo. Então, a habitação de Deus estaria ali naquele lugar. Então, esse era o desejo de Deus. Mas, Deus diz assim, se vocês não ouvirem a minha voz, não ouvirem a minha palavra, aí está o que vai acontecer. E quando Deus começa, então, a falar aqui nesse capítulo 26, todas essas coisas que iriam acontecer, se eles não obedecessem à lei, vocês perceberam, conforme eu fui parando, que Deus vai dando decretos, né, de maldição,